Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de dar boa noite para todos vocês que estão aqui nessa noite, para os irmãos que estão conosco pela live. Vocês são muito bem-vindos. Mais uma vez estamos juntos. Mais uma vez nós podemos adorar o nome do Senhor Jesus. E que nós possamos continuar adorando ao Senhor com liberdade, irmãos. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de um pouquinho mais de retorno aqui no palco, por favor. Eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, um anseio do meu coração para essa noite. Gostaria que vocês abrissem os seus corações. Nós ficamos só um pouquinho na igreja, no domingo à noite. Então é muito importante que você tenha fome e sede pela palavra de Deus. Que você tenha fome e sede pela revelação que vem da parte do Senhor. Irmãos, tem muito poder quando a igreja se reúne. Tem muito poder, irmãos, porque a gente encheu o céu do nosso incenso, da nossa adoração. O Senhor sentiu esse aroma agradável de adoração, irmãos. E não adoração porque tudo está perfeito, irmãos, não. Mas porque Ele é bom em todo tempo. Aleluia! Porque Ele é digno em todo tempo e por isso nós o adoramos. Aleluia. E quando eu estava buscando ao Senhor e essa madrugada o Senhor me despertou, eu quero dizer para você, quando você acordar no meio da madrugada sem entender por quê, por favor, entenda, Deus está te chamando para ficar com Ele. Um momento a sós, cercado por todo o silêncio, onde ninguém vai te incomodar. Se você perder o sono lá por 4 horas da manhã, pode saber, Jesus está te chamando. Ele precisa da tua intercessão, Ele precisa da tua companhia, Ele quer usar a sua vida. E essa madrugada o Senhor gentilmente me despertou. Eu confesso que eu tentei dormir novamente e aí eu discerni. Meu amado está chamando. É tão bom, irmãos. Aleluia. Eu tive um tempo muito gostoso com Jesus, até que o sol começou a aparecer, os pássaros cantarem. E vou dizer uma coisa para você, não existe lugar de maior segurança do que a presença do Senhor. Irmãos, o mundo pode acabar naquela hora, irmãos. Todas as coisas podem passar, você compreendeu naquele momento por que você existe. Para estar naqueles momentos, irmãos. Aqueles breves momentos, irmãos, são os mais importantes de toda a nossa vida. Eu quero começar nessa noite, irmãos, colocando uma questão para todos nós que estamos aqui reunidos. Eu quero levantar uma questão nessa noite para nós pensarmos que eu julgo fundamental para os nossos dias. Uma questão que é simples, irmãos, mas ela é profunda. Eu quero perguntar nessa noite, para cada um que está aqui, qual é a questão mais importante que vocês acham? Qual é a questão mais importante desta vida, irmãos? Dessa vida que antecede a eternidade. O que vocês acham que é a questão mais importante para nós, irmãos? Compreendermos nessa vida que antecede toda a eternidade. Quem acredita que é conhecer Jesus? Aleluia. É uma pegadinha, tá, irmãos? Eu sei que você levantou a mãozinha tão bonitinho, mas não é. Pastor, que heresia é essa, pastor? Eu estava tão seguro. Irmãos, a questão mais importante da nossa vida não é conhecer Jesus. A questão mais importante da nossa vida é ser conhecido por Jesus. Meu Deus. A questão mais importante da nossa vida é ser conhecido por Jesus, o que é bem diferente.
Conhecer Jesus é uma coisa, ser conhecido por Jesus é outra coisa bem diferente. O próprio Jesus disse, irmãos, nos evangelhos: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Meu Deus, irmãos, como isso é forte. Aí Jesus diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Irmãos, isso aqui tirou meu sono, porque não se trata de eu conhecer Jesus, mas se trata de Jesus me conhecer, o que é bem diferente. Irmãos, e eu entendo que essa deve ser a nossa busca, porque eu posso dizer para as pessoas: eu conheço Jesus, mas a grande questão é se Jesus conhece ao Maurício, se Jesus conhece você. Essa é a questão, irmãos, que antecede a eternidade, porque naquele dia, irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, tudo que eu mais quero ouvir, e você também, amém? Aleluia, entra no gozo do teu Senhor. Eu te conheço, eu conheço você, eu lembro de você, meu Deus, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Então deixa eu falar uma coisa para você: cada momento que você tiver aqui na terra, que você possa buscar o Senhor, faça de todo o seu coração. Quando você for adorar, adore de todo o seu coração, porque essa vida é muito curta, irmãos, essa vida é passageira. E a coisa mais importante é que Jesus nos conheça. Eu acho tão interessante, quando eu estava buscando o Senhor, eu lembrei de um discípulo, irmãos, que ele não é citado muito, um cara chamado Bartolomeu. Ele também é conhecido por Natanael. Muitos estudiosos dizem que o Natanael das Escrituras é o Bartolomeu. E olha só que interessante, irmãos, eu já falei mais de uma vez, quando eu citava os apóstolos, os discípulos de Jesus, eu falava sobre o tempo que eles andaram com Jesus, e algumas vezes eu citei assim: puxa vida, a gente não ouve falar desse rapaz, parece que ele não tinha muita expressão. O tal do Bartolomeu, ou Natanael, parece que ele não tinha muita expressão, porque você só ouve falar daqueles, as figurinhas mais importantes lá. Quem, irmãos? O João, o Pedro, o André, o Tiago, não é assim? Aí a gente pensa assim: tem o Judas Iscariotes também, tá, irmãos? Mas essa figurinha aí ninguém mais quer, né? Mas assim, e o Natanael? E o Natanael? Aí eu lembro que algumas vezes eu citei e falei: puxa vida, parece que o cara tinha importância, afinal de contas, ele era um dos 12, irmãos. Tá melhor que eu, né? Aí o Espírito Santo falou no meu coração nessa noite, nesse dia, algo que eu não tinha prestado atenção. Mas o encontro de Jesus com Natanael, irmãos, ele foi mais bacana do que o encontro com os outros. O encontro de Jesus com Natanael foi especial, irmãos. E eu olhei para as Escrituras, e eu falei: meu Deus, é verdade, é verdade. Eu olhei para as Escrituras e compreendi. O encontro de Jesus com Natanael foi mais interessante do que o encontro de Jesus com o próprio João, Pedro, Tiago, André. Pedro, João, Tiago, André estavam na praia lavando as redes. Jesus chegou e falou para eles: me sigam. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Foi assim, amém? Mas eu quero ler com vocês como foi o encontro de Jesus com esse jovem aqui, que eu mudei a minha opinião agora, irmãos. Natanael era um cara especial.
Pega a sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero só achar aqui o texto, quando Jesus encontra com Natanael. Eu pensei que eu tinha separado o texto, mas eu não separei, mas eu vou buscar aqui, irmãos. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome. Evangelho de João, no capítulo 1, irmãos. Eu quero falar desse personagem das Escrituras, e é tão bom falar dos personagens das Escrituras. Evangelho de João, capítulo 1, verso 43, por favor, abram comigo. E eu já vou explicar para você o que o Natanael tem a ver com a mensagem de ser conhecido por Jesus. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 1, verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí olha só o que Natanael fala. Perguntou-lhe Natanael: o Nazareno, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha isso, irmãos. Isso é bullying, hein? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí, qual foi a resposta de Filipe? Ele disse: vem e vê. Aí a Bíblia diz assim no verso 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Oh, Deus! O que Jesus disse a respeito de Natanael? Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há mentira, em quem não há falsidade. É isso que quer dizer dolo, em quem não há malícia. Meu Deus, irmãos. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, irmãos: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Meu Deus, irmãos, imagine ser um dos 12. Meu Deus, a gente já pira, irmãos, de estar aqui no culto. Mas foi isso. Aí, irmãos, quando eu li, falei: meu Deus, nada a ver o que eu disse. O encontro foi muito especial. E sabe por que foi especial? Porque Natanael não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Natanael. E isso faz toda a diferença, irmãos. E naquele dia isso fará toda a diferença, irmãos. Quando nós estivermos lá e Jesus olhar assim: conheço você. Aleluia, aleluia. A minha vida toda, irmão, eu só espero ouvir isso. Está repreendida a outra parte, tá, irmãos? Misericórdia, Jesus, por favor, Senhor. Como disse o ladrão da cruz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra-te de nós. Irmãos, quando Jesus viu Natanael, ele não viu apenas onde Natanael estava. Com toda certeza, irmãos, Natanael estava em um lugar longe. Obviamente que Jesus não viu a olho nu, senão não era uma revelação. Com toda certeza, muito antes
dele aparecer. Provavelmente ele estava debaixo de alguma figueira por alguma razão, mas o fato é que quando Jesus disse, eu te vi, ele foi tocado por aquela revelação. Mas Jesus, quando ele viu, ele não viu apenas onde ele estava, mas Jesus viu quem ele era. Jesus conhecia o caráter de Natanael, irmãos. E é impressionante porque de todos, irmãos, Jesus disse assim: eis aqui um verdadeiro israelita. Nesse cara não tem mentira. Nesse cara não tem falsidade, não tem dolo. Eis aqui um homem reto. Eis aqui um homem onde não tem engano. Irmãos, no tempo que nós vivemos, isso aqui é mais importante do que tudo. Você ser alguém conhecido por não ter engano, não ter fraude, não ter dolo, não ter astúcia, não ter essa malícia, não ter segundas intenções, mas ter um coração reto diante de Deus. É isso que Jesus viu em Natanael. Aleluia. Tudo que eu mais desejo, irmãos, eu acredito que você também, é ser conhecido por Jesus. Perceba que é muito mais importante do que você dizer que o conhece. Nós conhecemos muitas pessoas, irmãos, mas para você conhecer alguém profundamente, você precisa ter intimidade. Você precisa relacionamento. Você precisa comer com essa pessoa. Você precisa sentar à mesa. Você precisa se encontrar com essa pessoa. Conforme você vai conversando, você vai estreitando os laços, a amizade. Você vai conhecendo o caráter, o coração, os anseios dessa pessoa. A palavra de Deus diz em Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para quem? Para aqueles que o temem. Para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aí eu faço uma pergunta: como atrair então a atenção e a estima do Senhor Deus, no tempo que nós vivemos? Irmãos, muitos estão buscando a Deus. Isaías 66:1, ele fala assim: eis a palavra do Senhor, e o Senhor diz assim: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Sendo assim, que casa, que lugar vocês vão me construir? Ele diz: eu fiz todas as coisas, as minhas mãos fizeram todas as coisas que existem. É como se Deus estivesse dizendo: vocês são tão pequenos, tão insignificantes, como vocês acham que eu vou habitar numa casa que vocês vão fazer para mim, se eu fiz todas as coisas? O Deus que criou cada estrela, irmãos, o Deus que criou as galáxias, o Deus que disse para o mar: até aqui você vem, daqui você não passa. Aí Deus olha para o homem e diz: que casa vocês vão me construir? Só que no mesmo texto Deus diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: darei, pois, a minha atenção e estima a esta pessoa. Pega no teu coração. O Senhor diz: darei toda a minha atenção e a minha estima para um tipo de pessoa. E Ele diz aqui: qual? A humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Tem uma versão que diz assim: eu darei a minha atenção àquele que treme da minha palavra, aquele que teme as coisas que vêm de mim. Irmãos, esse é o segredo para que Jesus te conheça. Por que é que Natanael era um homem diferenciado? Porque ele temia ao Senhor. Quando ninguém via, irmãos, ele temia ao Senhor.
É isso que Deus quer ver em nós, irmãos. Ele não quer ver perfeição, Ele quer ver verdade. Não se trata de perfeição, por favor, entendam isso. Deus não colocaria um fardo tão pesado para nós carregarmos, um fardo para nós impressionarmos o céu e dizer para Deus: Senhor, olha como eu sou bom, olha como eu sou perfeito. Não se trata disso. Mas alguém que diz para Deus: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho, e ainda que eu erre, Senhor, por favor, eis-me aqui, Senhor, eis o meu coração na sua presença. Eu não quero mentir ao Senhor, eu quero andar em verdade. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana: filha, vai chegar o tempo que não será nesse monte e nem em Jerusalém onde se adorará o Pai, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Verdade, irmão, diga comigo: verdade. Verdade. Verdade, irmãos. Verdade. Irmãos, não tem nada mais tremendo do que falar a verdade, do que viver a verdade. Errou, confessa. O apóstolo João diz: estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Ele chama Jesus de advogado, irmãos, nosso advogado. Curiosamente, irmãos, antes de Jesus ir para Deus, Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, enviarei alguém para cuidar de vocês, alguém semelhante a mim. Na verdade, Ele envia o seu próprio Espírito. E quando você vai ver a tradução da palavra lá, do Espírito Santo, a tradução é advogado, irmãos. Advogado, eu vou enviar o advogado para estar com vocês. Ele fará a nossa defesa, irmãos. Naquele dia, sabe, irmãos, nós vamos chegar diante do justo juiz. E não se trata de você falar e se defender. Se trata apenas do advogado falar assim: eu conheço ele, eu paguei pelos pecados dele, eu paguei pela vida dele, eu conheço ele. Ele buscou e viveu debaixo dessa graça que eu trouxe. Ele desfrutou desse favor, dessa graça imerecida, irmãos. Irmãos, é disso que se trata o Evangelho. Nós não podíamos nos achegar a Deus. Nós não podíamos, porque Deus é santo. Deus é santo, irmãos. Vocês entendem? Vocês entendem a complexidade da velha aliança? Onde havia uma porta que dava para o átrio, uma porta que dava para o lugar santo, e um véu que dava para o lugar santíssimo. O povo ficava no átrio, na parte externa. O sacerdote entrava no santo lugar todos os dias. Havia o sacrifício, havia a bacia de bronze. Ele entrava, ele queimava o incenso, tinha os pães da proposição, o candelabro, e a arca da aliança ficava do outro lado da cortina, e ele não podia entrar ali, porque Deus é santo, irmãos. Porque a natureza de Deus é diferente da nossa. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, irmãos, entrava em favor de toda a nação. Então Jesus vem, e Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele morre em nosso favor, irmãos, para que nós possamos agora entrar na presença do Senhor, porque depois do que Cristo fez, Deus rasgou o véu, irmãos, de alto a baixo. E agora a entrada à presença do Senhor, irmãos, está liberada. Nós podemos entrar por intermédio de Jesus. Uma vez por ano, pastor? Não, cara.
a hora que você quiser. Essa é a melhor parte, irmãos. Vocês entendem porque Jesus é tudo o que nós temos, irmãos? Porque foi uma obra perfeita, irmãos. Ele nos incluiu nele, diz a palavra de Deus. João 12 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Nós fomos atraídos em Cristo Jesus. Estamos crucificados com Ele. Estamos unidos a Ele, irmãos. Então sabe por que nós vamos entrar no céu? Porque nós conhecemos Jesus e Jesus conhece nós, irmãos. Porque o sangue de Jesus está sobre nós. E essa é a maior segurança que nós podemos ter. Por isso a palavra de Deus diz: não temam os homens, que podem matar você. E acabou. O homem mata, irmãos. Olha lá os terroristas. Os caras loucos, meu Deus do céu. Decapitando criança. Covardes. Matando gente que não pode se defender. Covardes. E tem louco no Brasil que ainda defende isso aí, irmãos. Pelo amor de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: não temam os homens que podem matar a carne e o corpo. E acabou, irmãos. Vocês precisam temer a Deus, que pega você depois da morte. Irmãos, é disso que se trata essa mensagem. Jesus, irmãos, para nós agora é a melhor notícia que nós temos. Mas se você for para a eternidade sem que Jesus te conheça, irmãos, vai ser a pior coisa da sua vida. Então, se eu puder dizer para você assim, ó, número 1 para você fazer é buscar a face de Deus, irmãos. Prioridade 1 na sua existência, irmãos, buscar a face de Jesus. Dizer: Jesus, assim, ó, eu não sei se o Senhor me conhece. Eu também não te conheço direito, irmãos. Porque assim, vai dizer que conhece bem Jesus? Ele é eterno, irmão. Jesus é grande demais. Mas você pode ir para a presença dele e dizer: Jesus, eu só quero ser conhecido por ti. Por favor, salva a minha alma, salva a minha vida. Irmãos, não tem segredo, só tem verdade. Uma oração não tem que ser feita da maneira certa, ela tem que ser feita da maneira verdadeira, honesta. Um coração contrito e quebrantado, Salmo 51 diz: o Senhor não desprezará. Se tem uma coisa que atrai Deus, é um coração contrito, quebrantado, alguém que não aguenta mais, e diz para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Irmãos, eu acho tão legal quando as pessoas vêm falar com a gente, e elas acham que a situação delas é muito ruim, sabe por quê? Porque elas não aguentam mais. E eu penso assim: demorou, hein, cara? Por que você estava segurando esse peso? As pessoas vêm e falam: eu não aguento mais, como se isso fosse ruim. Cara, essa é a melhor coisa. Quando você não aguentar mais, você vai se entregar para Jesus. Você vai parar de se debater e vai dizer: Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, eu poderia cantar a noite toda o nome do Senhor. Yeshua. Yeshua quer dizer Jeová é salvação, irmãos. O nome de Jesus, Yeshua, quer dizer Jeová é salvação. Jesus tem salvação até no nome. Eu acho tão interessante, as pessoas falam: mas eu tenho medo, pastor, de Jesus me mandar para o inferno. Irmãos, Jesus não manda ninguém para o inferno, Jesus só tira do inferno. Porque no inferno todos nós já estamos, irmãos. Nós nascemos separados de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém conhece a Deus, irmãos, ninguém conhece a Deus, irmãos. Eu não estou aqui no púlpito porque eu sou mais bonzinho, não, irmãos. É porque Jesus é misericordioso. Então Jesus não manda ninguém para o inferno. Por favor, nunca mais fale um negócio desse. Jesus, Ele só tira do inferno, irmãos.
Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. A condenação é esta: de que a luz veio para os homens. Pega no teu coração. A luz veio para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, a gente vê isso nos dias atuais. Por que o mundo está tão louco? Irmãos, o mundo está cambaleando, irmãos. O planeta está cambaleando. A gente só vê coisas ruins, as pessoas exaltam o que é ruim, as pessoas exaltam o que é perverso, o que não presta. Sabe por quê, irmãos? Elas amam mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz do mundo, e a condenação é essa: simplesmente a luz foi desprezada. Tadinho, deixa que chore. Simplesmente, irmãos, a luz veio para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, não se identifique com as obras das trevas. Não se identifique com as obras do presente século que Deus odeia. Irmãos, Deus pode estar quieto, irmãos, mas quando Ele falar, vai ser uma voz de muitas águas. É só você imaginar as cataratas do Iguaçu agora, irmãos, com a vazão atual. É um comparativo à voz que sai do trono. Então deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus ri dos seus adversários. Deus vê o ímpio crescendo, irmãos, arvorando. Deus vê o maligno crescendo, irmãos, e Deus ri no seu trono. E por que Deus não derruba logo, pastor? Porque Deus é bom e Ele dá tempo para se arrependerem. Sabia disso, irmãos? Ainda bem que nós não somos Deus. A gente ia matar bem mais rápido, irmãos. Mas Deus é bom, irmãos. Eu fico feliz de saber que Deus é bom, porque tem salvação para mim também. Tem salvação para você. Aleluia. Aleluia. Eu já me perdi faz horas na palavra, irmãos. Aleluia. Aleluia. Não tem problema. Jesus é bom, irmãos. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Tu és tão lindo, Senhor. Aleluia. Eu vou tentar achar um retorno, irmãos, para tentar voltar para a palavra aqui, tá? Vocês me amam, né, irmãos? Aleluia. Mas não tem problema, irmãos, mesmo que eu não volte. O importante é Jesus falar conosco nessa noite. Eu vou tentar continuar a partir de agora. Não vou demorar, irmãos. Eu sinto que Jesus já falou o que Ele queria falar com a gente. Eu sempre falo para Ele: Jesus, pode vir bagunçar, Senhor. Às vezes o Senhor exagera, né, irmãos? Mas eu falo: Jesus, o Senhor pode falar o que o Senhor quiser. Pode usar a minha vida. Mas eu tenho aprendido algo, irmãos, que temer ao Senhor é entregar para Jesus o que Ele quer receber, não o que eu acho que Ele quer receber. Isso aqui é muito importante para a nossa jornada, irmãos. O que é que Jesus quer, irmãos? Não é o que eu quero dar para Ele. A gente faz um culto e a gente acha que Deus está no nosso culto só porque a gente fez o culto. Não é bem assim, irmãos. Assim como quando você recebe alguém na tua casa, não é qualquer coisa que você vai servir que agrada a pessoa. Então você precisa conhecer.
A intimidade é isso que fala. A intimidade é você conhecer alguém, você amar aquela pessoa, convidar ela para estar com você e servir para ela exatamente aquilo que agrada a ela. Então o que nós desejamos, irmãos, a cada reunião, a cada encontro, seja grande, seja pequeno, é que Jesus possa receber o que Ele quer, o que Ele deseja de nós, irmãos. Eu lembro o fariseu que chamou Jesus para jantar, mas ele não entregou para Jesus o que Jesus queria. Jesus não queria o jantar, Jesus queria o coração do fariseu, mas ele não recebeu o coração do fariseu, porque o coração do fariseu só julgou Jesus. Em contrapartida, Zaqueu, quando Jesus foi jantar na casa dele, Jesus também não queria, não estava se importando com a janta. Afinal de contas, uma vez os discípulos encontraram Jesus com a mulher samaritana e falaram: mestre, come! E Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, é fazer a vontade do Pai. Essa é a minha comida, é isso que me nutre. Então quando Jesus ia jantar na casa de alguém, e ele foi muitas vezes, irmãos, na casa de gente boa, na casa de gente ruim, na casa de gente que recebeu Jesus com honra, e na casa de gente que o desprezou. Jesus foi comer com eles, mas Jesus não estava focado na comida, Jesus estava focado no coração. O fariseu não deu o que Jesus queria, mas Zaqueu deu. Zaqueu deu uma janta para Jesus, mas no meio da janta ele deu o coração para Jesus. Ele disse: Senhor, eu quero restituir tudo que eu defraudei das pessoas, eu quero devolver, Senhor. E Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, hoje houve salvação nessa casa. Compreendem, irmãos, as coisas que chamam a atenção do céu não são coisas grandiosas e que aparecem. As coisas mais lindas acontecem assim, em ambientes de casa, onde as pessoas recebem Jesus. Irmãos, não se trata de entregar o coração para Jesus no culto e na segunda-feira pedir de novo para Jesus: Jesus, dá para devolver meu coração lá? Não, irmãos, tem que entregar para sempre, tem que confiar em Jesus para sempre, confiar em Jesus para sempre, confiar em Jesus. Uma vez alguém chegou para Jesus, na verdade um escriba, e disse para Jesus, talvez ele quisesse impressionar, ele disse: mestre, te seguirei aonde fores. E vocês conhecem a passagem, Jesus fala: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos, é o seguinte: eu só posso ter aquilo que vocês me dão. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: não se trata de você falar para mim que vai me seguir, se trata de você dar o teu coração para mim. Se trata de você dar o teu coração para mim. Irmão João, em momento nenhum ele fez aquela oração dizendo: Jesus, eu entrego o meu coração para o Senhor. João simplesmente seguiu. João simplesmente seguiu Jesus, irmãos. E eu quero ser como João, eu quero ser como Pedro, eu quero ser como esses homens. Seguiram Jesus, se identificaram com Jesus. E é isso que Jesus está nos chamando nesses dias. Não se trata apenas de seguir, mas se trata de dar o seu coração. Eu quero terminar, irmãos, dizendo para vocês que naquele dia, e eu digo dia com D maiúsculo, porque haverá um dia onde Deus julgará todas as coisas. Naquele dia, irmãos, a riqueza não contará. Quem é o mais rico? Não interessa. Naquele dia, irmãos, influência não valerá. Quem é o mais influente? Não importa. Naquele dia, os que pervertem o direito, irmãos, dos mais fracos. Pega isso no teu coração. Naquele dia, os que pervertem o direito dos mais fracos estarão diante do Rei da Glória, o justo juiz. E eles estarão impotentes, irmãos, porque naquele dia, irmãos, ninguém vai limpar a barra deles. Naquele dia não importará de qual berço ou família
você ou eu viemos. Não importa, irmãos. Não importa. Qual família que nós nascemos. O que importa é nós sermos família de Deus, irmãos. O que importa é que Jesus nos conheça. Irmãos, eu não sinto de pregar mais. Jesus disse: vocês são meus amigos se vocês praticam o que eu vos mando. João 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. 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 Quem quer ser amigo de Deus aqui nessa noite? Meu Deus, irmãos. Imagine que glória você poder falar. Não importa, irmão, se eu não tenho amigo nenhum, mas eu tenho um amigão. Esse vale a pena. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Irmãos, eu não sinto de falar, eu sinto de orar com vocês nessa noite. E eu gostaria de convidar a equipe do louvor para subir. Gostaria que você ficasse em pé comigo nessa noite. Gostaria de convidar a pastora que venha estar conosco aqui. Há uma presença tão doce, irmãos. Aleluia. Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus.